Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 14 de abril do ano 2001. Meu filho, o que tu me pedes, achas às vezes que é impossível pela pequenez como te consideras diante de mim, mas assim não te vejo. Como podes dizer que é impossível? Para mim nada é impossível, tudo é possível. Se as coisas que me pedes não são realizadas na hora, é porque sei o que estou fazendo e não pela tua pequenez como achas. Os milagres, meu filho, acima de tudo, podem acontecer a qualquer hora. Sei que gostarias de curar a todos, mas nem todos eu curei, quando estive na terra há 2000 anos atrás. A Sagrada Escritura narra tudo isto. Eu sou o Rei dos Reis, sou a essência mais pura que existe, o perfume que limpa todas as almas, o aroma celestial como chamam. Quem se deita esperando um novo dia pode alcançar muitas graças, dependendo da fé. Não é que já pode dizer, não é por rezar uma semana, um mês, um ano ou mais que já pode dizer: agora sim, vou receber o que pedi. Quem pode dizer que está certo o seu pedido? Só eu sei. O coração, meu filho, enquanto não estiver livre das preocupações das coisas do mundo, as graças não chegam como se espera. Mas tu já tens prova que já foram realizadas diversas curas. Tem muita gente, meu filho, que já recebeu de tuas mãos verdadeiros milagres. Alguns desses ainda nem te conhecem, porque só souberam te pedir remédios, e outros fogem de ti. E desses, um pouco é por não querer se comprometer com a família, a qual não acredita, e outros que não abrem a mão para ajudar nesta obra. E tu continuas tendo piedade, mesmo com os que te batem. Jesus querido, foi o Senhor que me fez assim. Ó Senhor, é a piedade que eu tenho pelos que sofrem. Filho, sofreste tanto e ninguém te socorreu na doença, nem na má situação financeira. Sofreste calado, mas nem todos têm esta paciência. Quem tem fé, alcança. É só ter paciência assim como tens, que mesmo sofrendo como já sofreste tanto, não me decepcionaste em nada. Mas tem muitos que dizem: este escreve o que não deve, nem sabe o que diz. Qual é a diferença entre tu e os meus discípulos? Só porque eles estão escritos nas Escrituras? E antes, quando ainda não estavam escritos, alguém sabia que eles eram santos? Ninguém sabe o que tu és diante de mim, mas eu sei e minha doce mãe sabe. Meu Pai de criação também sabe, como também todos os anjos, os profetas, os apóstolos, os discípulos, os santos e até mesmo as almas benditas. Teu trabalho junto com teus amigos é considerado justo, só que muito poucos o reconhecem. Mais uma vez agradeço a todos que vieram. É uma experiência que venho fazendo para ver até que ponto continuam a ter paciência de esperar por este dia que está tão próximo, o dia de minha vinda. Jesus. Um Deus para nos abençoar, um Deus para nos perdoar. Uma mãe que nos quer bem, uma mãe que mostra seu único filho que tem. Salve Maria. Refletir um pouquinho sobre essa mensagem, onde Jesus põe o conhecimento do profeta, né, para ele talvez acalentar um pouco o coração dele. Em 2001 essa mensagem, onde sempre se mostrava muito pequeno, né? E Jesus diz para aqueles que não acreditam, aqueles que faziam dele pouco caso: quem sabe o que tu és na minha frente, né? Se a gente começar a fazer assim comparações,
com essas mensagens, com esse nosso amado profeta. Nós tivemos a graça de tê-lo junto a nós, né? Conviver com ele, um enviado de Deus. E qual o valor nós estamos dando a tudo aquilo que aprendemos dele? As palavras que ele proferiu aqui nesse púlpito, na rádio, pessoalmente, para cada um em particular, quando iam conversar com ele. Qual é o valor que nós estamos dando? Hoje a gente acredita tanto no passado, né? Mas o que a gente tem em mãos? Fotos, documentos, livros. Nós não vimos o que está lá no passado. E com esse amado profeta a gente viveu ao lado dele. Então a Sagrada Face está ali, nós vimos acontecer. A Palavra de Deus está ali, nós vimos acontecer, né? Os milagres, como está falando aqui, tantos milagres aconteceram. Nós vimos, nós presenciamos. Quando não, quem alcançou a graça é prova viva. E cadê esse povo? Cadê esse povo se preparando para o Natal? Participando de uma Santa Missa? Cadê os jovens aqui da comunidade? Né? A gente vê bem pouco isso. Então, aos poucos, o inimigo consegue modificar o coração das pessoas. E Jesus fala tanto nas mensagens, né? Pede tanto. Ele suscitou um profeta no nosso tempo para isso, gente. Para que as pessoas acordem, para que as pessoas venham ao encontro dele. E está falando aqui, ó. Mais uma vez agradeço a todos que vieram. Deve estar falando de alguma conferência, de algum encontro. É uma experiência que venho fazendo para ver até que ponto continuam a ter paciência de esperar por este dia que está tão próximo, o dia da minha segunda vinda a esta terra. É uma experiência. Jesus é tão misericordioso, né? Nós temos tantas passagens. Jesus, as pessoas falam assim, né? Jesus é misericordioso. Na última hora ele perdoa tudo. Nós temos uma passagem que mostra isso, né? Do bom ladrão. No último minutinho ele perdoou. Mas também nós temos outras passagens que mostram o contrário. Ele é justo, né? A passagem de Ló. Senhor, se tiver 50, justo, eu pouparei. Se tiver 40, eu pouparei. Foi insistindo, até 10, eu pouparei. Ele poupou a mulher dele? Porque teimou e olhou para trás. No último minutinho, já estava salva. Mas teimou, desobedeceu, né? A quem seguia Moisés. Quantos milagres viram acontecer? E quantos se perderam? Então nós precisamos ser fiéis para Deus, persistente na nossa fé, nas nossas atitudes. Não dá para esmorecer. Como negar uma palavra de Deus, um pedido dele? Se foi o profeta que pediu, pediu em nome dele. Ele pediu através do profeta. Como nós vamos voltar atrás de um pedido que é feito pela boca de um profeta? Então nós temos que cumprir. Principalmente nós que vivemos com ele, né? Nós temos que ter essa fé viva dentro de nós. Agradar um homem e desagradar a Deus não dá. Na última hora não vai ter essa assim, mas eu fiz tudo que me pediu. Mas na última hora, se fracassou, citei o exemplo aí de Ló, né? A mulher de Ló. E a passagem do rei Saul, que também foi agradar aos homens, perdeu toda a graça, porque desobedeceu a Deus. E foi um pedido através de um profeta também, mas foi desobediente. Então nós corremos risco de perder a graça que tem aqui no santuário também, se formos desobedientes, né? Jesus fala nas mensagens, agradar a Deus e agradar ao mundo é impossível. Agradar a dois senhores também não dá. Nós precisamos viver nesse mundo, precisamos. Temos que estar ao lado, às vezes, de pessoas que não dá para estar, precisamos, mas dá para fugir. Dá para a gente viver de uma forma um pouquinho mais coerente nas situações que encontramos aí no dia a dia, né? Vamos ser taxados de muitas coisas, mas não importa. Jesus não foi só taxado de muitas coisas, né? Ele foi pregado na cruz. Em uma outra mensagem ele fala da cruz de cada um. Cada um tem a sua cruz para carregar. Não adianta pôr a minha cruz para outro carregar, eu tenho que carregar a minha cruz. Então, quando a gente aceita aquilo que Deus nos propôs, né, deveríamos agradecer a Deus, porque se fomos escolhidos, como ele fala em outra mensagem, né, filhos da luz, são considerados filhos da luz. Já pensaram que graça? Jesus falar que somos considerados filhos da luz?
e a gente rejeita isso, porque eu quero viver de uma forma aí cômoda no mundo, quero agradar as pessoas, eu não quero envergonhar quem está ao meu lado. É totalmente ao contrário, né? Vivendo de uma forma aí infame que a gente vai envergonhar quem está ao nosso lado. Hoje eu tenho plena consciência disso, né? Quem é filho, quem é neto, quem é bisneto do profeta, do Bento da Conceição, eu acredito que nenhum tem vergonha dele, né? Nenhum tem vergonha da vida que ele levou aqui na terra. Mas ele foi bastante taxado, né? Ele foi bastante criticado. Mas ele não esmoreceu. Ele ficava fraco, ele ficava batido, mas ele não deixava de fazer aquilo que Deus pedia. Perdeu muitas amizades, perdeu quase o carinho, uma boa parte da família, né? A gente sabe disso, que tinha pessoas que falavam mal dele, não queriam mais nem que ele chegasse perto. Quando ele ia visitar alguns dos parentes, eles se afastavam, né? Não ficavam nem perto dele. Mas devemos ter vergonha dele por isso? Eu tenho orgulho, né? O maior orgulho que eu tenho na minha vida é ter aprendido tudo o que eu aprendi da boca de um, além de ser meu pai, né? De um enviado de Deus. Então a gente tem que ter certeza que está caminhando certo. Nós precisamos ter esse pé firme no chão. O mundo vai vir lutar contra, porque o mundo pertence uma boa parte ao inimigo de Deus. E ele é astuto. Ele vai vir com todos os tipos de situações aí, chantagens, né? Emocional, financeira, a própria família, para tentar nos derrubar. Mas nós que já temos esse conhecimento, a gente já sabe que a verdade é essa. Voltar atrás, voltar a se lamear, é aquela passagem que está na Bíblia, né? Dos porcos lá, né? Então nós temos, dentro de uma grande humildade, né? Dentro de uma grande simplicidade como a gente é, porque muito pouco estudo a gente teve, mas o convívio com o enviado de Deus aqui na terra, eu acho que não tem escola maior que a gente pudesse ter aprendido o que aprendeu, né? Então é só ter firmeza nas palavras, e a consciência sempre tranquila, falar sempre a verdade, ser obediente. Eu acho que é um dos pontos mais favoráveis para o ser humano para conseguir caminhar correto, é ser obediente, obedecer. Já citei as passagens aqui, né? Aqueles que desobedeceram a Deus não tiveram bom êxito, né? Está aí na história para a gente saber. Então, nós precisamos ter essa firmeza, essa certeza que estamos caminhando correto. Tenham todos uma boa noite, vamos agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, boa noite.